Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos no ar aí, né, com a fidelidade dos nossos telespectadores há quase 34 anos, né? É um motivo de orgulho, né? E também não podemos deixar de fazer uma referência aos nossos anunciantes, né? Que é o combustível, né, do veículo de comunicação. Que também presta, né, o prestígio ao nosso programa Atividade e que fizemos o máximo para dar o retorno, né, na expectativa dos nossos anunciantes. E a fidelização dos nossos telespectadores, que é um negócio também extraordinário. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, pela Copa do Brasil. Internacional ontem, jogando no Beira-Rio, contra o Corinthians, deu um passo largo, enorme, né, para voltar ao Itaquera, na quinta-feira, e seguir na Copa do Brasil. E 4 milhões, que faz muita falta nos cofres de qualquer clube, e o Internacional precisa de mais. Então, 2-0, se souber o Pesolano, que eu considero um ótimo treinador, fizeram um esquema bem elaborado, pode, né, quer dizer, o Internacional, para não classificar, tem que perder de 3-2, e se ficar dos 2-2 ainda tem os pênaltis, né, para decidir. Mas se perder de 1-0, está classificado, segue na Copa do Brasil. Então foi um baita resultado, 30 mil espectadores do Beira-Rio, né, o torcedor voltando a acreditar na equipe e tal, emprestando seu apoio ao Esporte Clube Internacional. E o Grêmio, como sempre, não foi muito feliz com o Mirassol. O Grêmio empatou, depois de estar perdendo, 1-1. Então, traz o jogo para quarta-feira aqui na Arena e, pelo amor de Deus, né, se nessa aí o Luiz Castro aprontar e não cair, então acho que ele vira dono do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Não tem outra explicação. Jaime Eduardo Machado. É difícil cair, eu acho que só empurrando. E olha lá. Ou fica de pendurado, né? É complicado. Tem detalhes aí no contrato. Ele tinha que trabalhar em circo, né? Porque esses contratos geralmente são mantidos em sigilo, né? Não são revelados, mas o que ele ganha não é pouco e para uma rescisão vai ser bastante. É muito difícil. Mas, de qualquer forma, como ele foi trazido para estimular as categorias de base, que é a especialidade dele, se espera que a colocação de um ou outro ele consiga se estabilizar. Mas o que interessa é o jogo, né? E, mais uma vez, o Grêmio deixou a desejar, pelo menos no primeiro tempo. 3 no meio, 2 ponteiros abertos, o centroavante nosso, que é o Vinícius, né? E, mais uma vez, os ponteiros não... Aliás, o Amus fez o gol, né? Mas, de qualquer forma, não satisfizeram. O Grêmio tem 35 jogadores no plantel, né, que é um número mais ou menos geral para todas as equipes de futebol profissional. Desses 35, tem 14 ou 15 estrangeiros, entre Paraguai, venezuelano, argentino, dinamarquês. Uruguai, dinamarquês. Tem tudo tem nacionalidade. Agora tem um uma Copa do Mundo. Tem um croata, né, belga, né, e só pode colocar 9. Isso aí é uma coisa, é um contrassenso. Quer dizer, ele não pode. Ele acaba tendo 35 jogadores com todos esses estrangeiros e, a rigor, ele não tem grupo para disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo. De um já caiu, fica com 2. Agora, esse outro é atraente, porque esse outro dá, como o Zé bem referiu, 4 milhões. E hoje, não só o Grêmio, como qualquer clube brasileiro, estão necessitando de aporte de receita. A não ser a venda de jogadores que se formam na base, o Grêmio não tem maior fonte de receita, até que ficou aí 12 anos tendo que repartir a sua receita para pagar a construção do belo estádio que tem hoje, né? Isso aí influenciou no balanço, né? A receita diminuiu e agora ele está se recuperando. Quarta-feira vamos ver, né? Eu acho que, tendo empatado com o Mirassol lá, o que foi uma façanha, acredito que aqui a coisa possa encaminhar o Grêmio para pelo menos receber os 4 milhões e ir ali adiante ver com quem vai jogar, porque sobram 8, né? E são os 8 melhores desse campeonato, pelo menos. Chulhamos para que isso aconteça. Imagina o Luiz Castro
e conquista a Copa do Brasil. Né? Tá doido. Aí ele fica dono do Grêmio. Adquire. Ele assume o posto, né? Tem uma dialética respeitável, né? Ele não se deixa enrolar. Ele banca. As coletivas dele são primorosas. Falar depois do Gêmeo é um prejuízo, né, o Silvas? Aí tem pouca coisa a dizer. Eu quero dizer te ouvir é um benefício, porra. Eu quero dizer o seguinte. Vai lá. Com relação ao Grêmio e ao Internacional, José Silvas, eu acho que tem um excesso de estrangeiros. Tu falaste sobre isso aí. Veja bem, o cara chega aqui, estrangeiro, famoso, já teve a sua carreira futebolística, ele vai se matar para agradar o torcedor do Grêmio, que ele não tem identidade nenhuma. Então, eu sempre critiquei essas coisas. E é muito estrangeiro. Como disse, é mais de um time inteiro de estrangeiro no Grêmio. Quer dizer, então, eu acho que os clubes têm que repensar isso. Tem que fazer para escutar mais o interior do estado. Tem jogadores aí que não têm oportunidade porque tem os estrangeiros aí. Então, isso é um prejuízo que nós temos do ponto de vista técnico. E o futebol, Jaime e Silva, para mim é o seguinte, é comprometimento. Qual é o comprometimento que vem um cara lá do fim do mundo para cá com a torcida do Grêmio, com o Rio Grande do Sul, com o Grêmio? Por mais importante que seja Grêmio e Internacional, não tem isso. Então, eu sou muito crítico em relação a isso. Nós temos que partir para um processo de nacionalização do futebol brasileiro. Nós temos limitar mais ainda, quer dizer, eu acho que não pode ter mais do que 5 jogadores, 4, 5 jogadores, tudo bem. Porque aí tu vai abrir exatamente o mercado para aqueles jogadores que são a base, inclusive, do futebol brasileiro. Por que a seleção brasileira deixou de ter sucesso? Foi exatamente a partir do momento em que nós começamos a importar jogadores. Não tem mais apoio, quer dizer, o espaço para o jogador que está começando no futebol é menor. Então os caras vão para o exterior. Tem jogadores na seleção brasileira que eram daqui e não tiveram a oportunidade, foram para o exterior e são conhecidos do exterior. Eu nunca vi, tem vários jogadores na seleção brasileira que eu nunca vi jogar aqui. E, no entanto, eles saíram daqui novos. Por quê? Porque não tinham espaço. Então, essa quebra de identidade do futebol brasileiro é que está nos levando para o fundo do poço. De qualquer maneira, acho que o Grêmio ganha, né, aqui do Mirassol. Foi, como disseste muito bem, Jaime, foi uma façanha ganhar lá, porque o Grêmio sempre perdia para o Mirassol, aqui e lá. Empatou. Então eu acho que foi uma vitória. É uma vitória. Eu acho que é uma esperança maior que tenhamos aí, nós gremistas que temos, né, de que o Grêmio possa avançar um pouco mais. Esses 4 milhões, o Jaime estava dizendo que não tem ainda a certeza de que o Grêmio queira passar, mesmo dos 4 milhões. Né? Eu acho que, inconscientemente... Vamos ficar só com o brasileiro, porque o desastre de cair no brasileiro é muito pior do que qualquer um desses. Está muito perigoso, é verdade. A Sul-Americana já foi, que também dá dinheiro. Esse aí, quer dizer, ninguém vai rasgar 4 milhões, mas entre rasgar 4 milhões e cair para a segunda divisão ou para a Série B, eu acho que é preferível deixar os 4 milhões de lado. Mas ninguém vai forçar a perder também, não tentar ganhar, que eu acho que é o correto. Tudo bem. Então tá. De futebol tá bom. Então a expectativa, vocês acham que o Internacional vai bem lá na Itaquera contra o Corinthians? Eu acho que sim. Acho que não tem como reverter. Até pro filme, entregar isso aí. A única coisa que pode melhorar. Agora veja que o Corinthians muda a equipe colorada. Mudou, não. Ele passou um período aí difícil, né? Agora se recuperou. E é um belo jogador de futebol, como era antes desse recesso. Ainda continua. Não sei quais foram as razões disso aí, mas eu queria falar no Yuri Alberto. Ontem não jogou o Yuri Alberto, que praticamente é metade do ataque. Joga a quinta também. Quinta não joga também? Bom, acho que a lesão e tem o fator local que sempre interfere. Eu acho que reverter 2-0, o Corinthians não tem condições. Não. Acho que não tem. A não ser que a manifestação do clube paulista seja... Mais provável é que tenhamos 8, dos 8, 2 gaúchos, o que será O Yuri Alberto faz falta, né, na equipe do Corinthians. É um baita atacante, ex-colorado. Então tá bom, vamos adiante então. Falando do Banrisul, e falando do Banrisul, eu digo o seguinte, olha aqui, minha gente, a vida muda, tá bom? Mas a porta muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com o crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas, com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito.
Mensagem Banrisul. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Muito bem. Daqui nós vamos falar de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, tudo 100% natural. A bebida do ano inteiro, mais vendido, portanto, o mais consumido. Na hora da atividade física, especialmente, ou durante todo o seu dia, na sua família, no seu ambiente de trabalho, né, a água de coco Petri também hidratando aí seu organismo. Extremamente importante, 100% natural. Só coisa boa, Sucos Petri, nos acompanhando aqui, né, nos prestigiando também essa empresa maravilhosa. Há quase 34 anos nós temos aqui, que foi o nosso primeiro anunciante. É um orgulho para todos nós aqui termos uma empresa desse nível, desta qualidade, né, nos prestigiando e todos nós aqui degustando, saboreando Sucos Petri, saúde absolutamente pura. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, uva, laranja e a água de coco Petri. Muito bem. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Você sabe que a história do vinho passa por 3 grandes destinos. Olha aqui, ó, Espanha, Itália e Portugal. E agora eles fazem parte da segunda etapa do Imposto Zero Vinhos do Mundo. Uma oportunidade para descobrir rótulos cheios de tradição com condições especiais por tempo limitado, minha gente. Passe em uma de nossas lojas. Olha aqui, ó, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Estacionamento cortesia, segurança, todas as bandeiras de cartões de crédito, parcelamento maravilhoso, tá? E outros rótulos também lá, né? Vinhos nossos, nacionais, da nossa Serra Gaúcha e de diversos países, evidentemente. Então, imposto zero aí, né? Poxa, aí já baixa uma barbaridade os parcelamentos e outros produtos, né? Outros vinhos, espumantes, champanhes também, delicatessen, acessórios para o seu bar, sua adega, tudo em Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil, com uma ampla sede em São Paulo e outra em Salvador, Bahia. É um negócio fantástico. Empresa comandada por Leocir Vanazzi, comemorando os seus 30 anos, né, meu? 30 anos está comemorando Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Olina Essência de Vida, olha aqui, ó. Essência de Vida é Olina. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Laboratório Vesp, centenário. Então, qualquer distúrbio alimentar, Olina Essência de Vida. Eu sempre digo, nunca deixe de colocar na sua bagagem, quando vai viajar, Olina Essência de Vida. Novos sabores, pode, né? A gente acha maravilhoso, repete mais um pouquinho, daqui a pouco o organismo pede um auxílio. Aí chega a vez de Olina Essência de Vida. Silvio Lopes. José Silva, agora chegou uma notícia aqui no meu celular dizendo o seguinte: Justiça libera vídeo que mostra o presidente da República com 10 dedos. Na pré-campanha do PT no Ceará. Isso é uma coisa incrível que está acontecendo, porque, veja bem o seguinte, não é o fato dessa mentira, né, desse engodo que está sendo feito, mas está sendo feito em cima do presidente da República. Está sendo feito em cima de um candidato à reeleição na presidência da República. Quer dizer, isso dá uma gravidade extrema, porque libera os demais a usar a inteligência artificial, que foi o caso usado aqui, né, para recompor coisas que não tem verdade. Aí eu me lembro, Jaime, que o José Saramago sempre diz uma coisa que... No caso, desculpa, é o TSE, Justiça... a Justiça do TSE do Ceará, exatamente. O TSE do Ceará. Exatamente. Não é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é o regional. É o regional. Então, veja bem o seguinte, então o José Saramago tem uma frase que diz o seguinte, e é verdade, isso aí comprova que ele tinha razão lá atrás. O tempo das verdades absolutas terminou. Vivemos um tempo de mentiras em todo o mundo. Então, é muito triste, José Silva e Jaime, que nós agora, em plena campanha eleitoral, que está começando agora, a campanha eleitoral começa agora em agosto e vai até o final até o começo da eleição, mas ver o que está sendo o precedente que está sendo aberto.
Quer dizer, daqui a pouco, os outros candidatos ficam livres para usar a inteligência artificial de forma mentirosa, enganosa. Então, isso é muito triste, porque isso compromete o próprio processo democrático. Agora, vindo de quem vem isto, evidentemente nós sabemos que estamos no Brasil, que fazer o que eles fazem pode, porque eles podem. O resto, ninguém pode. Jaime Eduardo Machado. Não, eu estou com dificuldade de entender até isso aí. Quem foi que pediu? A Justiça Eleitoral do Ceará. Mas alguém pediu para a Justiça. Não sei, mas estou dando a notícia que chegou Eu agora. não vejo problema nenhum em ter 9 dedos, né? Não, a questão da imagem, que foi uma imagem mentirosa. Que apareceu com 10 Com dedos. 10 dedos. Ah, bom. Então, Isso aí é isso que é o negócio. O fato de que eles recompuseram via inteligência artificial. outro episódio Isso é enganoso. Isso é da engano. inteligência artificial é esse da utilização da imagem do presidente da República, anterior, do Jair Bolsonaro, no lançamento da candidatura do Flávio. Aquilo ali gerou uma situação absurda a partir da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que colocou praticamente o Jair Bolsonaro, que está preso, prisão domiciliar, num dilema, né? Quer dizer, obrigou a fazer prova contra si mesmo. Porque se ele responde dizendo que não sabia da utilização da imagem dele, ele vai comprometer a candidatura do filho, né? Por quê? Porque então o filho teria infringido a lei eleitoral e estaria sujeito à inelegibilidade. Ao mesmo tempo, se ele responde que conhecia, ele está sujeito a perder o direito a ter prisão domiciliar e ir para a papuda. Isso é um absurdo. Do ponto de vista legal, ninguém pode fazer prova contra si mesmo. Ele estava praticamente exigindo que o Jair Bolsonaro, seja lá a razão porque ele esteja preso, todos sabem a análise que se faça disso, se foi correto, se não é, ele está obrigado praticamente a fazer prova contra si mesmo. Desde o século XVII, os juristas da época assentaram que não é possível fazer prova contra si mesmo, você não pode fazer prova contra si mesmo, não pode. E ele colocou num dilema. Ou, nas duas situações, a pergunta dele continha uma cilada, ou seja, ele foi obrigado a fazer prova contra si mesmo. Felizmente, existe uma corrente dentro do Supremo Tribunal Federal que se deu conta disso, o Supremo sabidamente está dividido, e está mais ou menos equilibrando as coisas. Agora, isso aí é uma cilada do ponto de vista jurídico, moral, absolutamente inaceitável. E outra coisa, né, Jaime? Por que não pode haver tortura? Porque você não pode obrigar ninguém a confessar, fazer prova contra si mesmo. E ele, como ministro supremo, tem a obrigação de saber, ele sabe, autor de livros de direito constitucional. Como é que vai fazer uma coisa dessas? É Nós absurdo. estamos apenas começando o processo eleitoral. Apenas. E já está acontecendo isso. Imagina daqui para frente. Quando eu faço essa observação, José Silva, eu me lembro de uma entrevista que eu fiz em 1989 com o atual presidente da República, 1989. Ele concorria junto com o Collor, aquela eleição que nós conhecemos muito bem. E ele disse lá no programa Câmara 2 o seguinte, uma frase que nunca eu esqueci e que sempre é bom lembrar. Ele olhou para mim quando eu falei algumas coisas que estavam acontecendo e disse, olha, vou te dizer uma coisa, vocês não sabem do que nós do PT somos capazes. Eles são capazes de matar a mãe, eles são capazes de tudo para atingir os objetivos que eles querem. Esse é o problema onde nós estamos, por livre e espontânea vontade da maioria do povo brasileiro, que se mostra um idiota, sem noção nenhuma, do que é ser um país desenvolvido, do que é querer um país que tenha hombridade, que tenha integridade, que tenha moral e ética elevada. Então, escolhem esses caras, né? E aí nós estamos nesse processo todo aí que, sem dúvida alguma, vai ser, olha, esta eleição vai ter muita coisa que vão acontecer. E o fundamental é o seguinte, nós temos que estar de olho porque eles querem impugnar o candidato que está quase, eu tenho certeza que está na frente, do preferido deles, que é sempre aquele mesmo cara que nós sabemos que não vai levar o Brasil a lugar nenhum além da cova onde nós estamos.
Nós nunca tivemos, se me permite, uma situação em que uma ala do Supremo Tribunal Federal que diz acerca de aspectos jurídicos exclusivamente, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis ou de questões que são levadas a ele, nunca tivemos uma situação em que o Supremo tivesse interesse em que ganhe determinado candidato, porque esse candidato vai escolher os próximos 4 ministros do Supremo. Então, 4 que vão sair, quer dizer, um já saiu, não foi substituído, então ele vai escolher esse que saiu e mais 3. Consequentemente, haverá uma maioria absoluta dentro do Supremo, que agora nós temos lá mais ou menos 5-5. Quer dizer, esse envolvimento político, né, não é nem da justiça, de juízes eventualmente vinculados, da simpáticos instituição, a partido, não, é o Supremo Tribunal Federal, é a Suprema Corte, né, se empenhando em que haja vitória deste ou daquele candidato. Isso nunca houve no país, e eu acredito que em lugar nenhum do mundo isso possa ter acontecido ou vai acontecer. Deus o livre. Um pouquinho para o amigo aí. Vamos falar do Grupo Zafre, nesse ano dos seus 91 anos. É o Grupo Zafre, então, aí, onde economizar é comprar bem. Não quer mais suquinho, né? Mas com todo prazer. Então, o que acontece, minha gente? Lá, o mix de produtos é maravilhoso. O atendimento é fantástico, né? Seus colaboradores, o valor dos produtos, né? É absolutamente civilizado. E lá, por tudo isso, economizar é comprar bem. Outro detalhe, segurança absoluta nos estacionamentos do Grupo Zafre. Vamos ver a mensagem do Grupo Zafre, onde economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Muito bem, vamos adiante. Capa do Jornal do Comércio de hoje, sempre muito bem elaborado, uma plástica ela é muito bacana, né? Um jornal de 93 anos, né? Economia e negócios, né? Tradicional. Aliás, eu e o Silvio Lopes, com muito orgulho, trabalhamos lá por décadas, né? É um verdade. Fantástico. Então, capa do Jornal do Comércio aí, ó, longevidade é desafio ao planejamento financeiro, tá bom? Olha aqui, ó, propaganda antecipada preocupa o Ministério Público Eleitoral Gaúcho. Convenção do MDB oficializa Gabriel Souza ao Piratini. MDB confirma Rigoto. PSDB lança Frederico Antunes. Marca de moda jovem da Renner abre em shopping de Torres. Apenas uma sistemista da GM de Gravataí é brasileira. Olha só que manchete, hein? Uma somente. Então tá, e a produção de biometria avança no Rio Grande do Sul e amplia potencial do mercado gaúcho. Então, as grandes manchetes de capa do Jornal do Comércio, o jornal de todos os negócios, o jornal de economia, um jornal que tem a sua tradição absoluta no estado do Rio Grande do Sul e onde existe empresa, negócios, enfim, todo leitor tem que ter uma assinatura do Jornal do Comércio, porque vale a pena, informação absolutamente com qualidade, né, e legitimidade. Muito bem. Daqui nós vamos até o Sicredi, dizendo que o Sicredi é exatamente isso aqui, ó. Investir é pensar no futuro. E com o InvestZoo você pode ser ainda mais divertido. Ao realizar novos investimentos no Sicredi, você pode ganhar mascotes colecionáveis exclusivos. É a oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia. Fale com seu gerente e saiba como participar. Olha aí a mensagem do Sicredi. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Adiante vamos, Grupo de Paulo chegando lá em Brasília, capital federal, né? O Congresso está alvoroçado.
alvoroçado para chegar por lá, né? Saborear o melhor galeto do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, né? Porque é fantástico, sabor inigualável, né? Do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Mais do que servir o Di Paolo, conta a história e imigração italiana na Serra Gaúcha, uma celebração que une excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. Di Paolo, alegria, cultura e fartura. Então está aí o grupo Di Paolo, né, mostrando o seu desempenho, já conquistou São Paulo e agora está chegando na capital federal, Brasília. Mais um DIPA, né, na frente do hotel Serra Azul, em Gramado, que é uma nova marca do grupo Di Paolo, que é o DIPA, né? DIPA, que é de Di Paolo. Fala, Silvio Lopes. Eu recebi aqui o Fernando Freitas mandou um recado aqui, Silvio, a respeito desse assunto que nós falamos aqui agora dos ministros da Suprema Corte. Disse, mas como? Por que nós temos que nos preocupar com a indicação se é desse ou daquele candidato do ministro ou dos ministros da Suprema Corte? E ele tem razão, porque quem escolhe, seja quem for quem escolhe, os ministros a serem escolhidos, eles devem estar acima das questões partidárias e ideológicas. Isso é pressuposto. Então não tem por que se preocupar. Só que nós estamos no Brasil. Esse é o problema. Aqui no Brasil as coisas acontecem assim, quer dizer, o camarada vai para lá para defender a ideologia em que ele está identificado e não fazer aquilo que é a função do ministro da Suprema Corte. E é por isso que é um grande problema que os preocupados não somos nós, os preocupados são eles, ministros. Se eles estão preocupados, é porque eles acham que, sendo maioria dentro do Supremo, eles poderão conduzir a política da forma como estão conduzindo. Ou alguém duvida que hoje o Brasil não é comandado basicamente por decisões do Supremo? E por uma razão. Não somos nós, são eles, por uma razão, o interesse é deles. Por uma razão institucional, que é a ausência, a omissão do seu Congresso Nacional. É a única instituição que pode exercer uma fiscalização e, se for o caso, colocar para fora impeachment de um ministro da Suprema Corte. No dia que fizerem com aí o Supremo vai botar o pé para trás e dizer, olha, a coisa agora... Esse é o problema, é a omissão do Congresso Nacional. É que nós partimos, às vezes, de pressupostos errados. Todos nós. O pressuposto de que um ministro indicado por um presidente vai fazer as vontades do presidente. Esse é o pressuposto. E que, estando lá, ele deva também atender à vontade do presidente. A falha é do sistema, é do método, é da forma de indicação. Eu acho que é do caráter das pessoas. Também. Porque, na verdade, se tu vê isso acontecer num outro país, não acontece, tu nem conhece os ministros da Suprema Corte. Falasse em caráter, mas quais são as 3 condições para ser ministro? Aí é que tá. A idade, libada conduta mas aí que tá. E notório saber jurídico. Que é coisa mais subjetiva do que isso. É verdade. É isso aí. Então, esse é um grande problema que nós temos, institucional. Nós estamos no processo de deteriorização da moralidade pública das instituições nacionais. E isso, José Silva e Jaime, isso aí vai demorar décadas para se recuperar. É por isso que o estrago que está sendo feito no país hoje é um estrago institucional. Esse demole, esse acaba com a credibilidade das instituições e vai demorar muito tempo para que nós tenhamos, se tivermos, condições de colocar gente lá que possa reverter esse quadro. Muito triste. Tudo bem, vamos adiante. Vamos falar do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Estado do Rio Grande do Sul, que há 60 anos, minha gente, vem transformando a realidade da juventude brasileira. Eles escolhem seus rumos, né? Suas posições, né? Você define, né? Qual é mais ou menos o meu perfil, né? Qual é o desempenho que eu quero ter profissional, qual é a minha tendência, né? O que é que eu gosto para atuar, né? Ser feliz na minha atividade profissional. E o CIE está aí para estabelecer isso aí, propor isso aí e dar as condições para esses jovens, né, acharem seus melhores caminhos. Veja a mensagem do CIE. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram.
Aqui nós falamos de Green Benefícios, né? Uma empresa nossa, sede gaúcha, né? Conquistou o país, o continente verde e amarelo chamado Brasil, por toda a sua absoluta competência. No que faz, ela é absolutamente competente. Green Benefícios. Muito mais que um cartão. Olha aqui, ó. A Green, exatamente, ela propõe isso aqui, ó. Benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH. É vital o RH numa empresa. Os tempos de hoje exigem que ele seja absolutamente muito bem gerido. Na Green, você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, minha gente. E tem mais. Contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais como 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito mais que um cartão. Então, olha aí, é um orgulho para todos nós. Temos uma empresa atuando em todo o território nacional, com sede no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Jaime Eduardo Machado. Vocês viram aquela imagem, né? Aquele vídeo do Lula convidando o Alexandre Moraes para tomar um cafezinho? Uhum. Aquele foi no lançamento do Pix Pensão, propaganda eleitoral do governo. Aliás, esse conceito de propaganda eleitoral é muito hipócrita, né? Porque você não sabe exatamente o que é propaganda e o que não é. O que é informação, né? O que é? Meu Deus, o Colares é que dizia, o governador toma posse, no mesmo dia ele já está fazendo propaganda porque ele quer se reeleger. Claro. Então é um conceito hipócrita, né? E ninguém sabe exatamente o que é e usa por conveniência. Então, aquela cena do cafezinho, em primeiro lugar, ministro da Suprema Corte, sendo presidente em exercício, não tem nada que comparecer em evento político de lançamento de PIX, de pensão, ou seja lá o que for. Não tem que estar lá. Começa por aí. Ele não tem que estar lá. Mas isso já foi mais pensado, grave, isso foi planejado. Sabe por quê? Claro. Bom, o mais grave disso tudo, e o tiro saiu pela culatra, vocês lembram daquela frase do Mendes Ribeiro, né? Que Deus não joga, mas fiscaliza. Né? Havia o inquérito, há o inquérito ainda, só que não anda, do Lulinha em relação a INSS, né? O escândalo do INSS, com o careca do INSS, que todo mundo sabe quem é. Aí veio um segundo inquérito, porque ficou comprovada a influência, comprovada não, é evidente, mas ainda não comprovada formalmente, precisa fazer um inquérito, abrir um inquérito de investigação recomendado pela polícia para ver a atuação dele, né? Da mesma forma que no outro, tráfico de influência, que é crime, previsto no Código Penal, no caso aquele problema da DataPrev, né? Foi o segundo caso. Bom, então, uma ala do Supremo resolveu interferir para ver se impedia que esse segundo caso caísse com ele, porque ele era prevento, o Alexandre, o Mendonça era prevento, consequentemente tinha que pegar o segundo. Então, a notícia que surgiu, o André Mendonça, que houve um entendimento com a PGR e com a própria polícia para segurarem a investigação do segundo caso, para que entregasse no dia 24, quando estaria lá o Alexandre Moraes, para que ele decidisse sobre a necessidade ou não de fazer sorteio de distribuição, quando era evidente que não precisava fazer, porque esse caso tinha os mesmos personagens do primeiro caso de interferência junto ao INSS. Eles fizeram sorteio, Silvio, o que aconteceu? Caiu com o André Mendonça. Deu André Mendonça. Deus não joga, mas fiscaliza. Deus não joga, mas fiscaliza. Quer dizer, então, nós estamos nessa situação. E tem um terceiro que surgiu agora, que também envolve o Lulinha, a bola da vez é o Lulinha, né? E que eles estão em dúvida se faz o sorteio ou não faz o sorteio. Os personagens são os mesmos, o objetivo é o mesmo, o crime é o mesmo, o tráfico de influência do filho do presidente junto ao governo presidido pelo pai. Então não tem dúvida alguma, quer dizer, a fortuna dele foi construída toda em cima disso. E esses 3 casos têm que ter o mesmo relator junto ao Supremo, porque o primeiro caso
foi sorteado para ele, e os demais têm que ser encaminhados indiscutivelmente para ele, não tem nenhuma dúvida. Esse quanto a Lulinha é o Ronaldinho da política, uma coisa assim, que lembra que o presidente chamou ele de Ronaldinho dos negócios? Olha, eu não sei se é, mas ele joga um bolão também. Cada um na sua especialidade. Faz muito gol, né? Cada um na sua especialidade, né? Para quem era guarda de zoológico, né? E de repente é bilionário, como dizem. O Bicudo é que tinha razão. O Bicudo disse que não entendia como é que o nosso presidente morava numa casa de 40 metros quadrados e 10 anos depois ele se tornou um dos sujeitos mais ricos do país. Coloque no Google ali, entrevista de Bicudo acerca de Lula, ele fala claramente, Bicudo foi fundador do PT. O presidente da República se queixa que mora em palácio, porque ele diz que uma cerveja, quando ele pede, chega já quente, o cafezinho chega a cozinha frio, é muito longe da piscina. Muito longe, né? Os quartos são distantes, né? Tem vários quartos, então é muito ruim morar lá. São Bernardo do Campo é bom, né? Pai dos pobres, né? Pai dos pobres não tá Quem certo. vai à Itália, na Piazza Navona, tem um prédio maravilhoso, um palácio ali que é a sede, deve ser a sede mais faustosa da Europa, né? Da Embaixada do Brasil. Ele não se hospeda lá, ele vai para um hotel de 6 estrelas. Né? Por isso que o orçamento da União está arrebentado, né? Por isso. Esse é o problema do Brasil, né? É por isso. Silvas. O problema do Brasil é que nós temos pessoas importantes no Brasil que deveriam dar o exemplo, que deveriam tratar a coisa pública de maneira modesta, de maneira responsável. E quando tu vê um presidente da República que se tornou bilionário, aqui não se chama, vale esse termo, ele é bilionário. Tem muitas coisas fora do Brasil que ainda vão vir à tona. Tanto é verdade que Lucas, no capítulo 8, 17, diz o seguinte: nada há em oculto que não venha a ser revelado. E é isso aí, né? As coisas estão se revelando. Mas o país é assim, né? Dotado de grandes figuras. Né? Nessa entrevista, inclusive, é interessante essa entrevista. O Hélio Bicudo já morreu, foi fundador do PT e tal. Sabia tudo, né? Nessa entrevista, ele pergunta como é que ele foi fazer uma fortuna tão rápida. Aí diz uma repórter assim, inocentemente, ou não. Ele foi presidente da República. O salário de Como é que ele se tornou? Como é que ele ganhou essa fortuna toda? O salário de presidente da República, né, cara? Multiplicou, ele sabe investir, né? Então, todo aquele que é presidente da República... Eu, como economista, eu não teria condições de fazer isso aí, cara. E nem que o meu mestrado eu não consigo. Agora, esse cara que é um sindicalista, burro, ignorante, consegue. Muito bem. Minha gente, Parrilla del Sur, um pedaço do Uruguai aqui, o templo da parrilla no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é Parrilla del Sur. Né? É a extensão do território uruguaio aqui em Porto Alegre. 29 anos está comemorando Parrilla del Sur. 29 anos, é um negócio fantástico. Né? Olha só, você veja no seu monitor aí o que está o desempenho da parrilla, o histórico, né? O desempenho. Olha aqui, a Parrilla del Sur, que é comandada por figuras ímpares, né? São extraordinários as lideranças da Parrilla del Sur, que é o Darcy e a Maristela Desbecel. Eles fazem toda a gestão, são os líderes, né, da Parrilla del Sur. Por isso esse sucesso todo, né? Porque tem que ter comando. Uma empresa, para ter sucesso, é indispensável o comando, a capacidade, a qualidade de comando. E isso o Darcy e a Maristela Desbecel fazem com absoluta qualidade, né, desenvoltura. Olha aqui, ó, a Parrilla, como está aí no seu monitor, a Parrilla abriu no dia 31 de julho de 2007. Tá? Tem 64 funcionários, fora os serviços terceirizados, como segurança, manutenção e limpezas externas. Olha só os terceirizados. A Parrilla atende 16 mil pessoas por mês, minha gente. Nesses 19 anos, já servimos, ou já foram servidos na Parrilla, em torno de 8 milhões e 500 mil entrecôs. Então, olha só o consumo de entrecôs, fora outras carnes, né? Então, 8 milhões e 500 mil entrecôs foram servidos nesses 19 anos de atividade da Parrilla del Sur, fora outras carnes. A casa é conhecida também pelos pirulitos distribuídos para as crianças, tá? Toda a criançada que chega lá, recebe lá, olha lá. Pirulitos maravilhosos, né? A criançada fica encantada. Já foram distribuídos, nesse período, 19 anos, 350 mil pirulitos nesses 19 anos da Parrilla del Sur.
Olha só, Parrilla del Sur. É 19 anos e não 29. Então tá aí a Parrilla del Sur, tá? Mostrando toda a sua capacidade, seu desempenho, etc. e tal. Então, maravilha o que faz a Parrilla del Sur. Né? E seguem lá as promoções, tá? Segue lá as promoções diárias, como, por exemplo, segundas tem o tapa de quadril, terças tem o entrecô, quarta e sexta é assado de tiras, quinta e sábado é entrecô especial, domingo pela manhã tem o tapa de quadril e à noite tem o entrecô. Então, aí a Parrilla, eu quero cumprimentar mais uma vez todos os colaboradores, né, da Parrilla del Sur, né, os maîtres, os garçons, os parrigeiros, né, os terceirizados, e especialmente esse casal que comanda a Parrilla del Sur, que é o Darcy e a Maristela Desbecel. A Parrilla del Sur, que é um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, fica ali na Avenida Nilo Lopes 111, bairro Petrópolis, telefone 3012-7878, né? Segundas das 18h30 às 23h, terças das 11h30 às 23h45 e domingos das 11h30 às 22h45. Parrilla del Sur, Avenida Lopes 111, Petrópolis. É uma data linda, maravilhosa, né, que comemora a Parrilla del Sur, né, nesse período todo aí. Muito bem. Então tá. Aí olha só que maravilha. É um apelo para que a pessoa vá para lá. Outro detalhe que eu ainda não sinalizei aqui. Tem estacionamento cortesia com o manobrista. O seu carro fica guardado, né, sob a guarda da Parrilla del Sur. Então, você chega no saguão da Parrilla del Sur, desce ali com a sua família, seus amigos, você, enfim, né, profissionais liberais, empresários, né, sociedade, e o seu carro, né, não paga absolutamente nada, é cortesia da Parrilla del Sur. Então tá aí, tudo de bom, os cumprimentos a essa data tão importante na história da Parrilla del Sur. É a maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia. Muito bem. Fala. Zé Silva, a propósito disso, hoje almocei com um grande empresário da área de gastronomia, que é chamado Edemir Simonetti, que tu conhece, teu amigo também. E o Edemir Simonetti fez rasgados elogios à Parrilla del Sur, tá? Dizendo, entre outras coisas, o seguinte: esse tipo de instituição, esse tipo de gastronomia, de investimento é que nos anima cada vez mais a fazer mais por Porto Alegre. Ele disse, olha, há 20 anos, por exemplo, disse o Edemir Simonetti, nós não tínhamos em Porto Alegre a diversidade de instituições, né, de churrascarias, de restaurantes que nós temos hoje, com a qualidade que vem acompanhada com isso. E isso, Silvio, diz para mim, isso tem atraído muitos turistas que vêm aqui no Rio Grande do Sul e passavam direto para o interior do estado, você sabe qual é a região que iam, Gramado e Canela, e hoje ficam em Porto Alegre também para aproveitar a gastronomia que temos aqui à disposição. Então, parabéns aí para a Parrilla del Sur, que ela veio também realmente se somar e qualificar esse mercado que é extraordinário e que muito nos orgulha, né, José Silva, aqui em Porto Alegre, ter esse tipo de instituição. 19 anos nós temos um lapso aí, né? Eu acho que no nosso card é 19 anos que comemora a Parrilla del Sur. Agora é um sucesso para 19 anos, 2 décadas, 19 anos a Parrilla del Sur. Eu vou dizer para vocês, não é fácil uma empresa no segmento de gastronomia, né, conquistar tantos clientes em todos os segmentos, pela sua qualidade, né? Por ser o Uruguai aqui, o templo da Parrilla no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é a Parrilla del Sur, 19 anos comemorando, então, a Parrilla del Sur. E por se tornar conceituada como está hoje, né, Silvio? Não, e olha a frequência que tem, né? A frequência da Parrilla é uma coisa fantástica, né? É lindo demais. Cumprimentos mais uma vez. 19 anos de sucesso, da melhor gastronomia, da melhor Parrilla, o templo da Parrilla, na capital gaúcha, Parrilla del Sur. 19 anos. Muito bem. Fala, Jaime. Eu sou um assíduo frequentador da Parrilla. Né? Que bom. Especialmente quando tu me convidas. Fica melhor ainda. Né? Esses convites têm sido raros ultimamente. Né? Eu não choramos, né? Mas eu tenho certeza de que isso aí vai voltar. Né? Mas deixa eu contar uma coisa. Eu normalmente me acordo cedo, né? Porque as pessoas mais velhas dormem com as 10 galinhas. horas por aí, 10h30. Não, 6h30, 7 horas. E hoje eu tinha necessidade de vir aqui no Shopping Total para apanhar um medicamento. Sai de casa às 7, 7h30, mais ou menos. Protásio, eu moro lá na Três Figueiras, né? E até dirigindo o carro. Geralmente eu pego um aplicativo, mas resolvi ir com o meu carro, pensando que isso ia ser uma barbada. Protásio Alves completamente congestionado.
vai reto, pega Ramiro, O completamente. início da volta às aulas hoje. Completamente congestionado. Exatamente. Volta às coincidiu. aulas. Protásio vai reforçar minha tese que vem daqui a pouco. Completamente congestionada, Ramiro. Aquela Rua das Árvores bonitas ali na frente do Hospital Moinhos de Vento, que se pega à esquerda para depois... Gonçalo de Carvalho. Gonçalo de Gonçalo de A Carvalho. rua mais linda do mundo, né? Espetacular. Bom, aí Sim, entrei... não vai deixar cair. Não vi um agente de trânsito nesse trajeto. Um agente de trânsito. Aí vão dizer, não, mas por que precisaria ter? É porque agora tem essas sinaleiras automáticas que elas têm percepção de 3 tipos de infração. Parar em cima da faixa, ela detecta e Passar multa, no sinal amarelo. passar no sinal e exceder a velocidade permitida. Se você tem, eu volto ao assunto da rua, da esquina, que é a que eu passo sempre, passei outra vez, a esquina da Vicente da Fontoura com a Protásio Alves. Ali tem uma sinaleira dessa super automática, só que o vermelho para o verde e vice-versa é vapt-vupt. Então você tem que entrar ali devagarinho. Tem que saber a Tem hora 2 faixas de pedestres do lado de cá e do lado de lá. Se você avançar e por acaso o carro que já passou a sinaleira parar, você tem que parar atrás. Multa por estar em cima da faixa. Né? Por que eu falo que deve ter agente de trânsito? Exatamente para obviar, evitar esse tipo de situação que você não pode evitar. Não é? Eu não sou um mau motorista, eu tenho que me defender das multas. Né? Quando, na realidade, a orientação para o trânsito, eu tenho batido nessa tecla, a orientação do trânsito tem, inclusive, uma verba própria nas multas, um percentual, que deve ser encaminhado, deve satisfazer a necessidade de orientar o trânsito e de educar para o trânsito. Então é difícil, eu devo ter levado umas 2 multas nesse trajeto aí, porque é impossível você fazer um trajeto desse sem nenhuma orientação, com essas sinaleiras super automáticas e que você não pode cumprir as regras porque há episódios como esse naquela esquina e na outra lá a mesma coisa. Quer dizer, eu repito, o Zé até não simpatiza muito com essa minha posição. Né? Não, eu acho que é um direito de cada um analisar. Mas eu acho lamentável que isso aconteça e as pessoas ficam aí fazendo estatística, né? Por exemplo, a dos motoqueiros, né? Eles estão trabalhando, etc, etc. Mas eu vi uma estatística agora apresentada pelos dirigentes da PTC que 1/3 dos acidentes com moto eles não têm habilitação. E eu nunca vi... O moto roubada. Nunca Fiscalização. Eu nunca vi um agente interceptar uma moto. Carro eu cansei de ver. Moto eu não vi. Eu também nunca vi. Moto eu nunca vi. Eu nunca vi. Não tenho nada contra as motos. Agora tem que haver um mínimo de disciplina. Se eles não têm... Mínimo de eles disciplina. não têm educação nenhuma, os motoqueiros, né? Foi dito na hora aqui... da teleentrega é um terror. Mas é exatamente por isso, pela falta de fiscalização também, né, José? Foi dito aqui, eu acho até que fui eu que disse, nem lembro, porque eu gosto de debater essa questão do trânsito, porque a gente passa grande parte da vida em Porto Alegre no trânsito, né? Então isso aí é importante para todos. Foi dito aqui que no texto original do Código de Trânsito Nacional havia uma previsão de que cada moto ia ocupar o espaço de um carro. Aí o Govinazzi muito bem me corrigiu, olha, isso aí foi alterado pelo Fernando Henrique, tendo em vista que eles estão trabalhando, precisam ter mais agilidade. Mas agora eu pergunto, por que no trânsito eles não podem ocupar o lugar de um carro e no estacionamento eles ocupam o lugar de um carro? Quantas vezes você chegou lá para ir numa farmácia, por exemplo, tem uma vaga ali, chega lá, aí está uma motinha tomando lugar de um carro. Né? Isso aí, em resumo, nada contra o trabalho da EPTC, mas lamento a ausência de agentes em horários críticos, talvez isso aí em si já seja uma crítica, mas eu acho que era preciso que houvesse um pouquinho mais de atenção com o trânsito da nossa capital. Muito bem, vamos adiante, minha gente. Aqui, ó, adubo Titica, minha gente, fertilizante orgânico Titica. Chegou na Rede Zafra. A Rede Zafra está comercializando esse adubo, olha aqui. Ó. Ele não é apenas um adubo. O Titica está aí, olha só. Olha só a embalagem. Ele produz cores maravilhosas, né? Na sua horta, no seu sítio, na sua chácara, no seu condomínio, no jardim da sua casa, né? Enfim,
aonde ele chega, ele encanta, né? Porque são cores vibrantes das suas flores, né? Olha aqui, ó. Ele não é apenas um adubo, é uma explosão de vida para o seu solo. Rico em nitrogênio, fósforo e potássio, a titica devolve a matéria orgânica que o solo perdeu, segura a umidade por mais tempo e faz a sua planta absorver nutrientes muito mais rápido. O resultado, olha aqui, ó, plantas mais fortes, raízes profundas e colheitas muito mais fartas. Recicle o que a natureza dá de melhor. Fertilizante Titica, a inteligência orgânica que transforma o seu solo e suas flores. Produto atestado para produção orgânica através da certificadora Rama, ou seja, tudo que é exigência para a certificação deste adubo Titica é exatamente contemplado, tá bom? Fale conosco, olha lá, ó, 51 999 59 53 37. Rede Zafre já está então comercializando a Titica, esse adubo que encanta a todos, né? Esses rapazes que cuidam de jardins aí, jardineiros, então, estão encantados, né? Porque ele dá uma mão para essa turma pela qualidade do produto. Fertilizante orgânico Titica, certificação Rama, tá aí, Rede Zafre dos supermercados. Muito bem, a TAP também está aí, voos direto de Porto Alegre a Lisboa. Temos aí 4 frequências, tá bom? Os encantos da gastronomia das terras portuguesas passam por Porto Alegre, de Porto Alegre a Lisboa. Lá você fica em Portugal, Lisboa, ou toda a Europa, ou qualquer destino do planeta. De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo direto, saindo do Salgado Filho, aeronaves de altíssima geração, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então, parcelamento, cartões de crédito, né, os comissários de alta diplomacia, né, o cardápio muito bem elaborado, né, tendências evidentemente portuguesas, só coisa boa, aeronaves maravilhosas de última geração e um voo direto de Porto Alegre, você desembarca na Europa, em Lisboa, Portugal. Muito bem, fala Silvio Lopes. Temos 3 minutos para o fechamento. Falasse sobre o fertilizante Titica. E eu acho importante, José Silva, o seguinte, ó, eu acompanho a economia como tu há 50 anos. E a agricultura gaúcha, ela ganhou muito em produtividade a partir do uso racional de fertilizantes. Parabenizo a Titica, porque realmente, neste momento, nós estamos precisando de fertilizantes que tenham uma sustentabilidade maior, uma eficiência maior, porque a agricultura brasileira, a agricultura de um modo geral, ela, de certa maneira, ela trabalha, ela luta com transfigurações de agentes que destroem a produtividade. E esses fertilizantes é que acabam defendendo a agricultura. Isso é um perfeccionista, é o dono da empresa, do Sítio Gigante, né, que ele é produzido, o Titica é produzido pelo Sítio Gigante, que é o empresário Eduardo Tartarotti Gigante, que ele é perfeccionista, né? E ele atende, ele é caprichoso demais, ele faz questão de ser, assim, perfeccionista, atender todos os requisitos de um produto para que ganhe espaço no mercado, está compreendendo? E especialmente o Grupo Zafre, que é extremamente exigente no seu mix de produtos que desfilam nas lojas do Grupo Zafre, né? Então, por isso tudo, esse produto chegou ao Zafre porque ele tem competência e qualidade, sem dúvida nenhuma. E a chancela do Zafre é outra coisa. É verdade, olha, puxa vida, né? E para falar no outro anunciante nosso, né? Sim. Eu, da última vez, já disse aqui, inclusive, eu viajei no avião da TAP para Lisboa. Encontrei lá o Cafu, fiz uma foto bacana, foi a última taça de campeão mundial que nós tivemos. E nessa eu pretendo encontrar agora em setembro o Luiz Castro voltando definitivamente para Portugal. Tá bom. Manda a foto. Não é fácil. Fala, Silvio. Eu acho que, para resumir, sim, Silva, nós temos tratado desses assuntos aqui, mas nós precisamos de uma grande revolução no Brasil. E todos os espaços que eu participo, eu tenho que ressaltar isso. Nosso problema no Brasil é a questão ética e moral das instituições, daquele pessoal que está hoje assumindo e comandando instituições como Congresso Nacional, Suprema Corte, Ministério da Justiça, Ministério Público. Então, a partir da mudança do caráter dessas instituições, nós vamos começar a mudar o Brasil. É que a moral é relativa, a nossa moral do eleitor não é a moral do eleito. Né? E não existe uma régua para isso. E não existe uma régua para isso. Mas nós sabemos, corrupção é corrupção. Qual é a régua moral que nós temos? Né? Mas esse é o problema da régua maleável, esse é o problema. Uma notícia boa, nós temos um tempinho ainda, já encerrou. 30 segundos. 30 segundos. Uma notícia boa é que nós não vamos ter debates no primeiro turno.
Apenas entrevistas. Por quê? Porque o Lula não quis, ele não querendo, o Flávio não vai se expor ao Zema e ao Caiado. Porque aí os dois vão bombardeá-lo. Então, não vão comparecer, não tem debate. Legal, tudo bem. Gente, vamos embora. Mais uma edição do nosso programa Atividade. Amanhã estaremos aqui de novo na RS Play TV, 524 da Clarinet, mais plataformas. Chegando aí o Alexandre Garcia, 21 horas, e 8 horas da manhã, Boris Casoy aqui na emissora, tá bom? Uma boa noite e até amanhã.